Imagine que você acabou de apertar o play no filme de ficção científica Lucy, mas algum poder mágico do universo empurrou você para dentro do filme e agora você está dentro do laboratório assistindo enquanto a personagem de Scarlett Johansson está prestes a ter seu cérebro ajustado para sua capacidade total. A questão é que, como um cientista de primeira linha, você não pode simplesmente sentar e assistir enquanto o filme reproduz algumas travessuras científicas absurdas em um meta-exercício. Você decide reagir a alguns dos mitos mais amplamente difundidos que aparecem no filme. Em uma cena, Morgan Freeman, o cientista do cinema, diz que a vida animal remonta a milhões de anos, mas a maioria das espécies usa apenas 3 a 5% de sua capacidade cerebral. Quando você o ouve dizer isso, você imediatamente se opõe, e como essa é a premissa do filme, você acabou de desmascarar a coisa toda. E aqui temos o mito número 1. Há um equívoco comum de que os humanos usam apenas 10% de seus cérebros, mas não é isso que acontece na realidade, de acordo com os cientistas. A maior parte do nosso cérebro está ativa na maior parte do tempo, mesmo durante o sono, mas nem todas as partes estão funcionando o tempo todo. Então, se nosso cérebro fosse uma casa, digamos que a cozinha e o quarto estão funcionando, enquanto o resto da casa não. Não podemos realmente chegar à porcentagem exata do cérebro que está sendo usado simultaneamente porque isso varia de pessoa para pessoa. Muitos filmes de ficção científica popularizaram que as pessoas se transformariam em versões sobre-humanas de si mesmas se pudessem usar 100% de seus cérebros. Alguns dizem que poderíamos compor uma sinfonia inteira em minutos, tornando-nos o próximo Mozart de nossa geração. Outros dizem que nós poderíamos pintar obras-primas ou até mesmo nos comunicar telepaticamente com outras pessoas. Embora caso não tivéssemos combustível suficiente para nos sustentar, entraríamos em colapso na melhor das hipóteses. Estaríamos com fome o tempo todo e teríamos que ter um número surreal de calorias constantemente apenas para manter nossos cérebros em plena potência. Este é o cérebro humano. É lindo, não acha? O cérebro representa 2% do peso corporal de uma pessoa, mas os adultos humanos usam 20% de tudo o que comem para mantê-lo funcionando. Significa que 20% das calorias daquele cheeseburger duplo vão direto para o seu cérebro. O número é ainda maior para os humanos mais jovens que usam cerca de 60% das calorias diárias para manter o cérebro funcionando. Esse número é muito alto. Para se ter uma ideia, os cérebros de ratos e cães usam apenas 5% de energia total do corpo. Os cérebros dos macacos usam 10%. É claro, o cérebro humano é diferente do cérebro de um animal. Uma das coisas que nos torna cognitivamente inteligentes é o denso acondicionamento de neurônios em um cérebro de tamanho tão pequeno. O cérebro humano pode ter até 86 bilhões de neurônios. Se decidirmos usá-los todos ao mesmo tempo, seria demais para nossos corpos limitados. O bom é que nossos cérebros são tão inteligentes que construíram seu próprio plano de eficiência energética. Ele usa caminhos de neurônios da maneira mais eficiente possível, usando a menor quantidade de energia possível. Realmente deveríamos agradecê-lo por isso, caso contrário, em vez de fazer 3 refeições por dia, quem sabe quanto teríamos que comer. E isso não é o pior. Os órgãos do seu corpo começariam a desligar. Tudo isso porque nossos corpos teriam que direcionar grande parte do fluxo sanguíneo para o cérebro para mantê-lo funcionando em plena capacidade. Você deve se lembrar das aulas de biologia que o sangue carrega oxigênio para todas as células do nosso corpo. Esta é uma das razões pelas quais nos sentimos tão sonolentos logo depois de comer, porque a maior parte do fluxo de oxigênio do nosso cérebro é direcionado para o estômago e a falta de oxigênio circulando em nossos cérebros nos faz querer, desesperadamente, cochilar. Então, se estivéssemos constantemente direcionando a maior parte ou todo o nosso oxigênio para o nosso cérebro consumidor de calorias, não teríamos o suficiente para o resto dos nossos órgãos e eles lentamente começariam a se despedir de nós.
Uma das coisas que os filmes de ficção científica esqueceram de levar em consideração quando começaram todo esse mito de 100% do cérebro, é que nossos corpos não são compostos exclusivamente por nossos cérebros. Isso significa que estaríamos sempre limitados por nossas necessidades básicas de sobrevivência, como respirar, digerir e circular o sangue, certo? Então, o que há de tão bom em usar 100 de nossos cérebros se tivéssemos problemas com todo o resto? De certa forma, o que o filme Lucy meio que mostra, é que com 100% de capacidade cerebral o corpo entra em colapso. Exceto no filme. Lucy transcende seu corpo e vira em uma entidade onipresente como um fantasma e encontra uma estranha figura sem corpo. Então chegamos no mito número 2. Alguns pesquisadores descobriram que mais de 60% do cérebro é composto de algo chamado matéria escura. Em termos leigos, matéria escura são neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Eles constituem o que é chamado de cérebro silencioso. Mas se eles não respondem a nenhum ruído, movimento ou cor, por que ainda os temos? Não deveriam ter sido descartados através da seleção natural? Na verdade, não. O cérebro silencioso é ocasionalmente usado, mas os cientistas não entenderam quando ou por que isso acontece e como funcionam. Alguns dizem que eles operam como um backup de neurônios. Certo. Então, se isso tudo é tão absurdo, de onde esse mito veio então? É difícil identificar quem foi a primeira pessoa a propor esta ideia, mas o maior palpite remete ao psicólogo William James. Em 1907 ele escreveu que os humanos usam apenas uma pequena parte de seu poder mental e físico. Então, em 1937, um outro cientista chamado Lowell Thomas reinterpretou o que James disse e acrescentou que uma pessoa média desenvolve apenas 10% de sua capacidade mental. Vamos fazer um rápido experimento mental. Se os humanos fossem capazes de usar 100% de seus cérebros, o que significa que eles poderiam estar cientes de cada célula em seu corpo, isso seria algo que você gostaria? Imagina ter que controlar conscientemente todos os aspectos das suas funções corporais, como seus batimentos cardíacos, sua respiração, os ciclos constantes de secreção hormonal, sua digestão e movimentos intestinais. É menos romântico do que a ideia de que seríamos capazes de saltar através do tempo e do espaço como Lucy faz, não é mesmo? Em certo ponto do filme, Lucy atinge um nível de funcionalidade cerebral que a faz perder toda a empatia e personalidade. É como se ela se tornasse uma máquina funcional e racional, algo que as pessoas chamariam de cérebro esquerdo, e esta ideia é baseada no que iremos chamar de mito número 3. Você já ouviu falar que algumas pessoas usam mais o lado esquerdo do cérebro, enquanto outras usam mais o lado direito do cérebro? Sabemos que a parte esquerda do nosso cérebro é responsável pelo processamento da linguagem, organizando nossa percepção do tempo e por pensar logicamente. Já a parte do nosso cérebro que nos ajuda a resolver problemas de matemática fica ao lado direito do cérebro. É o que nos faz criativos, é responsável pelo nosso sentido de espaço e de como usamos nossa imaginação. É a parte do artista dentro de todos nós. Cientificamente falando, essa divisão faz sentido e é verdadeira, mas a ideia que uma pessoa usa um lado mais que o outro é falso. Lembra que dissemos que estamos constantemente usando todas as partes do nosso cérebro? Os cientistas têm usado tecnologia de imagem computacional para rastrear quais partes do cérebro se iluminam enquanto uma pessoa está fazendo um trabalho criativo. E para surpresa de todos, não é só o lado direito que acende. Isso faz sentido quando paramos para pensar. As obras artísticas têm rigoroso planejamento lógico envolvido. Isso veio para mostrar que a ficção científica é muito mais ficção do que ciência e que nossos cérebros são absolutamente incríveis. Você não diria isso também?